Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Suemar Everton e hoje nós vamos continuar vendo as novas funcionalidades do Firebase. Nós vamos dar uma olhada no Firebase Remote Config, tá? Se a gente dá uma olhada aqui na documentação da página, a gente vai ver que é um serviço na nuvem que permite a gente mudar o comportamento e a aparência do nosso aplicativo sem que o usuário precise fazer o download de um novo aplicativo. Então, por exemplo, vamos supor que você queira vender alguma coisa e você queira controlar o percentual de desconto para os seus usuários. Tá? Isso depende da sua demanda, depende do seu estoque, então é muito variável esse valor. Você cria uma variável chamada percentual de desconto lá no Firebase, e aí sempre que você tiver necessidade de fazer uma alteração nesse valor, você altera lá no Firebase mesmo, quase que instantaneamente esse valor vai estar disponível para todos os seus usuários ou somente para segmentos do seu usuário, porque lá você pode criar condições também. Tá? Então, por exemplo, o usuário não tem a necessidade de baixar uma nova versão do seu aplicativo para que esse desconto seja disponibilizado. Tudo bem? A gente vai utilizar, vou rodar o nosso exemplo aqui no meu dispositivo, porque ele já tem o Google Play Services 9. Então, se vocês forem executar no emulador de vocês, dá uma olhada se a imagem de vocês já tem o Google Play Services 9. E o que eu tenho aqui? Eu estou no Android Studio 2.2 Preview 2, saiu ontem. Eu tenho um botão aqui que quando eu clicar nesse botão calcular, aqui no Text View vai ser calculado um número aleatório. Só que o número máximo que pode ser calculado eu vou controlar através do Firebase. Então, por exemplo, se eu colocar 5, ele vai calcular um número entre 0 e 4. Só que a qualquer momento, através do meu Firebase Console, eu posso alterar esse valor. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Vou começar conectando o meu projeto a um projeto do Firebase. Tá? Então eu vou aqui em Tools, Firebase, já tem esse plugin aqui. E eu vou aqui na opção Remote Config. Tá? E eu vou dar um setup aqui. E eu vou conectar aqui, ele vai aparecer uma janela de diálogo listando os projetos que eu tenho, se eu quero criar um projeto novo, se eu quero conectar a um projeto já existente. Então apareceu, eu vou falar que eu quero conectar ele a um projeto já existente, ao Firebase Test. Conectar aqui. Nesse momento, pessoal, ele vai fazer o download de um arquivo muito importante para dentro do nosso projeto, tá? Então está conectado, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente viu nos vídeos anteriores. Quem está chegando agora pode dar uma olhada no canal, que a gente tem outros 2 vídeos falando sobre recursos do Firebase, inclusive sobre a entrega de notificações push. Eu tenho 2 arquivos build.grade aqui, eu vou no build.grade do projeto e eu vou colocar esse plugin lá. E agora eu vou no Google, no build.grade do módulo, e eu vou colocar a minha dependência para ele baixar, né, essa biblioteca do Android, ou do repositório, né? E eu vou dar um apply nesse plugin aqui no final do arquivo. Vou dar um sync now aqui para ele fazer a sincronização dos arquivos. Beleza, tudo funcionando, né? Eu só vou abrir de novo ali a janela para eu prosseguir com a configuração. Então vou de novo lá no Remote Config. Já fiz essas etapas aqui. O que ele está falando? Ele está falando para eu criar um projeto, um objeto do tipo Firebase Remote Config, para eu tomar cuidado para que seja uma instância única desse objeto. Então, vou instanciar esse cara lá no meu onCreate. Vou fazer o import da classe aqui. Aqui em cima eu vou declarar esse objeto, então Firebase Remote Config, Firebase Remote Config. Beleza. Se a gente prosseguir aqui, ele está falando para a gente criar os valores padrão. O que significa isso, pessoal? Às vezes o usuário está sem internet, aí ele não consegue pegar os valores que estão lá no servidor do Firebase, lá no Firebase, tá? E aí o nosso aplicativo não pode deixar de funcionar por causa disso. Então a gente cria um valor padrão, por exemplo, o valor padrão de um desconto, por exemplo, você poderia deixar como 0. Se ele não conseguir buscar esse valor, você não dá desconto nenhum, tá bem? A gente pode criar esses valores de padrão, esses valores padrão, utilizando Java ou utilizando XML, tudo bem? Eu vou seguir aqui a orientação que ele está falando aqui, então eu vou criar um arquivo XML, né? Então aqui na pastinha res XML, vou criar então, vou lá em res, resources, né? Vou criar uma nova pastinha,
Essa pastinha aqui é XML, o nome é XML. E lá dentro eu vou criar um arquivo chamado remote config defaults. Então eu vou copiar esse cara aqui. Vou dar um Ctrl C, vou lá no meu XML, vou dar um new, vou criar um novo arquivo. Então o nome do arquivo é remote config defaults. Dou um OK aqui, vou colar esse XML, só que eu não quero todas essas entradas aqui, né? Tenho uma entrada só, no meu caso aqui, que é o número máximo do valor aleatório que eu tenho que calcular. Então eu vou deixar uma entrada só. Opa. Isso. Então é sempre chave valor, tá? A chave eu vou deixar de max number e o valor aqui vai ser 5. Então se eu não conseguir buscar esses valores do Firebase, ele vai calcular um número aleatório entre 0 e 4. Tá? Aí ele está falando aqui, ó, que a gente tem que falar que, em qual arquivo que ele vai pegar esses valores default. Então aqui eu estou instanciando o objeto e aqui eu já seto aqui da onde que ele vai pegar os valores default. Tá? Aí ele está falando aqui que nesse ponto, pessoal, o nosso aplicativo já pode ser usado, né, pegando os valores default. Então eu vou criar aqui uma rotina para a gente pegar esse valor default, para a gente calcular o número offline mesmo, tá? E depois a gente vai criar essa variável lá no Firebase e vai pegar o valor que estiver lá. Então quando o cara clicar aqui em calcular, o que eu vou fazer? Então se eu colocar aqui, ó, mfirebase remote config, ponto. Eu tenho lá o get, aí double, info, long, dependendo do tipo de dado que eu quero pegar. Então, por exemplo, eu quero pegar aqui um long, tá? E aí eu vou passar aqui qual que é a chave. A chave que eu criei, por exemplo, agora no meu valor default foi max number. Então eu vou utilizar aqui max number. E eu vou jogar esse cara dentro de uma variável, long max number. E aí, a pessoa clicou aqui no calcular, o que a gente vai fazer? Vai calcular um número aleatório e vai jogar no text view. Então, long, por exemplo, number é igual new random ponto next int de max number. Aqui a gente tem que passar um int, né? Como a gente vai trabalhar com valores baixos, eu vou fazer um cast aqui para inteiro desse meu long. Vamos deixar esse max number aqui em cima. Também posso setar como private. Max number. Beleza. Aí eu calculei o número e vou setar aqui então no meu text view. Então, text view resultado, ponto set text, eu vou converter para string aqui o meu number. Isso daí. Então, deixa eu rodar aqui meu aplicativo. Deixa eu abrir o Visor aqui para vocês. Opa, deu um erro aqui. Ah, pessoal, pera aí. Já descobri o problema aqui, né? O max number aqui, ele está como 0. A variável, o random aqui, eu tenho que usar aqui no random um valor que seja maior do que 0. Né? Então, mas eu defini o valor padrão dele como 5, né? Por que não pegou? Porque eu esqueci de fazer isso aqui, né? Max number igual, aí sim. Vou executar aqui agora. Vou lá no meu Visor aqui, vou clicar em calcular. Então, eu estou calculando sempre um número aleatório que vai até 5, tudo bem? Agora, a gente vai trabalhar então com a parte do Firebase para se comunicar com o Firebase para pegar esse valor de lá. Bom, então pessoal, para a gente começar a se comunicar aqui com o Firebase, primeiro eu vou criar uma configuração. E por que essa configuração é importante? Né? Porque esses valores atualizados do console do Firebase são entregues, são atualizados aí algumas vezes por hora, 5, 6 vezes por hora. Mas quando a gente quer trabalhar quando a gente está desenvolvendo o aplicativo, não dá para ficar esperando tudo isso daí. Então a gente vai criar uma configuração que ativa o modo de desenvolvedor para que esse valor atualizado seja entregue o mais rápido possível, tudo bem? Então eu vou criar aqui um Firebase Remote Config Settings. Isso daqui eu vou chamar de Config Settings, né?
que é igual, então, aqui eu vou instanciar o objeto new Firebase remote config settings ponto builder. Aí a gente tem aqui, ó, não tem isso daqui, ponto builder ponto set developer mode enable, tá? Então a gente vai passar um booleano aqui para indicar se a gente quer ativar ou não. Então eu vou utilizar aqui o buildconfig.debug. Então se for verdade, né, se eu estiver compilando para debug, ele vai passar verdadeiro para esse método, que é o que a gente quer. Dou um ponto build aqui para ele terminar de construir o objeto. E agora esse objeto aqui eu passo para o meu Firebase Remote Config. Set config settings. Esse objeto que eu terminei de criar ali em cima. Beleza. Agora então a gente vai para a parte de criar então essa variável max number lá dentro do nosso Firebase. Tudo bem? Vou vir aqui, vou lá no meu console. Deixa eu dar uma olhada nos projetos que eu tenho aqui. Então é nesse projeto que eu quero, é esse aplicativo que eu estou construindo agora com vocês. Vou clicar aqui. Na verdade eu vou clicar aqui, ó, em Remote Config. Ele está falando aqui, ó, adicione o seu primeiro parâmetro, tá? Estou dentro do projeto Firebase Test, isso mesmo. Adicione o seu primeiro parâmetro. Então eu vou clicar aqui. E qual que vai ser o meu primeiro parâmetro? Max number, né? E qual que vai ser o valor? Vou deixar 10. Então lembra que o valor padrão que eu tenho lá é 5. Tá? A primeira sincronização que ele fizer, ele já vai começar a calcular números aleatórios até 10. Depois a gente ainda vai alterar esse valor para um número ainda maior. Posso ou não adicionar uma nova condição aqui. A condição vai permitir se falar assim, ó, fornecer valores diferentes dependendo de algumas características aí, né? Versão do aparelho, versão do Android, esse tipo de coisa. Não vou mexer com isso agora, vou clicar em adicionar parâmetro. E lembra sempre, pessoal, que depois que vocês criarem um parâmetro, a gente tem que publicar as alterações, né? Então estou publicando. E agora essa informação já está disponível para que o meu dispositivo, o meu aplicativo venha aqui buscar essa informação. Tá? Que momento que a gente deve buscar essa informação? Isso depende muito, né? Eu poderia simplesmente toda vez que a pessoa clicar no calcular, eu fazer uma chamada para o Firebase para buscar essa informação e quando essa opção estiver disponível, porque lembra que isso é executado de forma assíncrona, quando isso daí estiver disponível, eu calculo o percentual de desconto. Então, se fosse algo extremamente crítico, eu ter sempre o valor de desconto mais atualizado possível, obviamente eu faria aqui, toda vez que a pessoa for calcular, eu faria a chamada aqui. Tá? Nesse caso aqui, vamos supor que não seja tão crítico assim. Então, eu não quero toda vez que o usuário clicar no calcular, eu vá buscar essas informações. Então, eu vou sobrescrever aqui o método onStart, né? O ciclo de vida da nossa atividade. E sempre que ele passar pelo método onStart, a gente vai buscar essas novas informações, tá? Então, só para a gente dar uma olhada no logcat, né? Para ver o que está acontecendo, eu vou colocar aqui falando assim, ó, onStart, chamado, buscando novos valores. Tudo bem? Opa. Vou dar um Alt Enter aqui na classe log, vou criar a constante tag. Muito bom. E agora então eu vou buscar essas novas informações. Como que eu vou fazer isso, pessoal? Utilizando o meu Firebase Remote Config, ele tem um método fetch. Notem que aqui a gente tem dois métodos, né? Um sem parâmetro e um onde a gente pode passar um número, um long. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é o número de segundos no qual os seus valores vão ficar armazenados em cache. Então o que acontece? Se você fizer, vamos supor que você fez uma chamada lá para o Firebase e você falou para fazer o cache dessas informações por 5 horas. Né? Na próxima hora você fez um novo fetch. Então nesse caso as suas variáveis ainda não expiraram, seus valores ainda não expiraram. Então ele não vai fazer uma nova requisição, ele vai pegar isso daí do cache. Tá bem? Se a gente não passar valor nenhum,
ele vai buscar aqui as informações, o valor padrão aqui de número de segundos para expirar essas informações são 12 horas, tudo bem? No meu caso aqui eu vou colocar 0, porque eu quero que sempre expire, só porque eu estou testando, né? Então ele sempre expira, então sempre que eu fizer o onStart, com certeza ele vai tentar buscar essas informações lá no servidor para atualizar essas informações. Mas lembre sempre, né? 0 aqui é porque eu estou testando. E aí eu vou setar, pessoal, os callbacks que vão ser executados quando essa informação for retornada. Igual eu falei, essa informação é retornada de forma assíncrona. Então eu tenho aqui um callback que vai ser executado só quando eu conseguir recuperar esses valores com sucesso. Eu tenho também um callback que vai ser executado quando acontecer uma falha, que eu posso criar aqui, tá? Também tem um callback complete, que vai ser executado independentemente se ele foi recuperado com sucesso ou não, tá? Então eu vou colocar esse daqui. E aí, terminou, né, a tentativa de fazer o fetch, eu vou verificar se isso daí foi feito com sucesso ou não, tá? Então, por exemplo, aqui, se a minha tarefa aqui, que eu estou recebendo como parâmetro, não foi executada com sucesso, eu vou jogar no log lá algo assim, não foi possível recuperar valores. Tá? Agora, se foi, então o que a gente tem que fazer, pessoal? Se ele conseguiu buscar essas informações, a gente precisa efetivar, falar, a partir de agora a gente quer realmente utilizar essas informações novas que foram buscadas. Então eu tenho que chamar esse método aqui, ActivateFetch. E aí eu posso pegar de novo agora um novo valor para o meu max number. Então vai pegar já o valor atual. Então max number é igual, é a mesma coisa. baseconfig.getLong max number. E aí, a partir do momento que a pessoa clicar no calcular novamente, ele já vai calcular com um novo valor, tá? Então, notem que eu estou tomando a estratégia aqui de buscar essas informações sempre que um start o start do ciclo de vida da atividade for invocado. Vamos até colocar no log aqui, Vou colocar aqui, recuperou novo valor máximo, que agora é o meu max number já atual. Tudo bem? Vamos ver se isso aqui funciona então. Vou rodar meu aplicativo. Então, notem que ele passou pelo onStart e está falando assim que não foi possível recuperar valores. Deixa eu tentar buscar isso de novo. Ah, tá. É porque o meu aparelho aqui, ele está em modo avião, então ele não está conseguindo buscar essa informação da internet, né? Deixa eu ligar aqui no Wi-Fi. Então, o que eu vou ter que fazer de novo agora, né? Eu vou limpar o log aqui para ficar bem claro para todo mundo. Vou aqui no meu aplicativo, eu só vou fazer isso aqui, Quando eu faço isso daqui, né, ele chamou aqui um stop, né? Quando eu clico aqui de novo, ele vai tentar buscar essas novas informações de novo, Então ele está falando, né? onStart chamado, buscando novos valores, recuperou o novo valor máximo 10. Então agora, se eu for lá no meu dispositivo, já estou conseguindo calcular valores que vão para cima de 5. Passou o 9 ali. Tudo bem? Então agora eu quero de novo atualizar o meu aplicativo, tá? Volto lá no Firebase, vou nesse parâmetro aqui, vou alterar esse cara aqui para 100, vou dar um atualizar e vou dar um publish para publicar essas informações. Vou lá no meu celular, vou fazer isso daqui só para ele fazer o fetch de novo, tá? Porque eu tomei a estratégia de só buscar os novos valores quando ele passar pelo onStart. Se eu dar uma olhada no meu log, ele já está falando que recuperou o valor de 100. Então, se eu executar aqui,
já está pegando, por exemplo, 55, então ele já está usando o parâmetro novo. Então é isso, pessoal. Com essa, utilizando o Firebase Remote Config, a gente consegue trabalhar com valores on the fly, com alteração de valores on the fly, passando quase que instantaneamente esses novos valores para a nossa base de usuários. Espero que tenha sido útil, né? Espero que vocês tenham gostado. E fiquem à vontade aí para compartilhar com outras pessoas, para curtir, e se inscrevam no canal aí para ver os novos vídeos das novas funcionalidades do Firebase. Grande abraço, valeu, até a próxima.